Olá, boa tarde. Seja bem-vindo para a nossa live hoje, terça-feira, meio-dia. E já vou me adiantando aqui, lembrando vocês que na quinta-feira a live não será aqui ao meio-dia como de costume. Quinta-feira nós vamos ter aí um acontecimento super especial que vai ser mais uma entrevista minha lá no Paranormal Experience, que é sempre imperdível, porque o Ali é um entrevistador maravilhoso. Ele consegue realmente extrair o melhor conteúdo da física quântica e espiritualidade. Então, boa tarde, Jane, sejam bem-vindos, Lúcia, Maria, pessoal aí que está chegando, Ana Paula. E na quinta-feira, então, não estarei aqui ao meio-dia. Quinta-feira eu vou lá para São Paulo e o nosso encontro vai ser à noite no YouTube do pessoal do Paranormal Experience. Se por acaso alguém ainda não segue, sigam, porque é um canal maravilhoso. Eu já dei uma entrevista lá no ano passado. O pessoal adorou, agradeceram muito o pessoal nos comentários, né? Que finalmente eles entenderam várias questões da física quântica que ficam misteriosas por aí, né? E esse realmente foi o intuito do meu trabalho, aqui nas redes sociais, nos cursos online, que é realmente ensinar física quântica para vocês, porque eu vi que realmente tinha uma falta disso, né? Eu vi que as pessoas chegam, vendem ideias, vendem produtos, vendem terapias, mas ninguém chega e ensina para vocês o que é física quântica. Ninguém ensina quais os princípios básicos, né? Como mudar a sua mentalidade através desse conhecimento. Então, para mudar a mentalidade através de um conhecimento, primeiro você tem que adquirir esse conhecimento. Então, isso que começou a me gerar um incômodo. Eu falei, gente, mas ninguém ensina física quântica para o pessoal. Como que eles vão dar esse salto quântico de consciência? Como que eles vão acessar esse novo paradigma quântico se ninguém está ensinando a física quântica para eles? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento realmente ele liberta. Ele vai nos fazer enxergar mais longe, ele vai ampliar as nossas conexões, a nossa compreensão, né, dessa teia da vida. Então, não é assim, gente? Às vezes uma coisa que se aprende aqui vai trazer sentido para um monte de coisa que você já vinha carregando, né? Que foi o feedback realmente que o pessoal deu da minha primeira entrevista lá no Paranormal. Que tinha coisa assim, que eles já estavam há 5 anos, sabe? Há muito tempo, né? Patinando ali e de repente aquela entrevista ali, em 2 horas e meia, caiu todas as fichas que eles precisavam. E eu fico muito feliz, porque o meu propósito é esse, e eu fico muito feliz de ver que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo. Então, gente, hoje, a Lilian, querida, falando aqui que foi o caso dela. Ah, que bom, querida. Inclusive tem muita gente aqui hoje, né, que virou seguidor depois de me conhecer lá no Paranormal, porque as pessoas... Poxa, isso realmente toca o meu coração, gente. Quando eu vi o pessoal falando lá, nossa, mas eu estava há anos patinando nesse conhecimento e as coisas não faziam sentido. Agora, até que enfim, alguém que chega e explica. Mas é isso aí. Então, sejam muito bem-vindos. E essa entrevista de quinta-feira não vai ser diferente, né? Também
vou lá conversar com eles e desmistificar aí esse paradigma quântico, né? Porque quando a gente fala de paradigma, soa uma coisa muito abstrata, apesar de eu já ter explicado aqui, mas conversando com o Ali é outra coisa, né? O Ali, maravilhoso, ele está aí nesse caminho também de expansão de consciência, de transformação pessoal, então é uma pessoa que tem uma bagagem assim espetacular. Então esse papo vocês não podem perder. E, bom, vamos ao nosso tema de hoje, né? Que a nossa live é curtinha, já se foram aí quase 10 minutos. O tema que eu propus falarmos hoje, a Carla aí também falando que veio pelo Paranormal, foi uma das entrevistas mais esclarecedoras e especiais do podcast. Ai, que bom, querido. Então, quinta-feira estarei lá de novo. Espero vocês todos lá ao vivo. E o nosso tema hoje são as etapas, né? As fases dessa expansão de consciência. Bom, eu resolvi trazer esse tema aqui para tudo que a gente enumera, né? Tudo que a gente lista, fica um pouco mais fácil da gente perceber. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje, né? Então, vamos começar. Tem pessoas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês me falam aí se vocês concordam. Os mestres espirituais, eu achei muito interessante quando eu ouvi esse conceito, esse rótulo, né? Porque assim, a gente tem que colocar os rótulos para a gente poder ser didático, né? Mas a gente não pode ficar preso aos rótulos, né? É engraçado, assim, porque tudo a gente põe, mas a gente tira, né? Nada é definitivo. Aquilo é importante naquele contexto, naquela bolha de realidade. Então, isso já é paradigma quântico, porque pelo paradigma clássico é complicado entender esse tipo de pensamento. Mas, enfim, eu ouvi os mestres falarem sobre potencial cortado. Nossa, eu achei isso forte, né? É forte. Mas é verdade, né, gente? Então, os mestres falam assim, tem pessoas que têm um potencial cortado. Cortado momentaneamente, claro, porque isso não, né? Mas nesse momento aqui, nesse espaço-tempo, a pessoa tem um potencial cortado. Então, quem é? Eu estou começando aqui pelo nível mais baixo, né? Quem é esse tipo de pessoa? Aquela pessoa assim que não entra nada na cabeça. Já vi, todos vocês conhecem, ou geralmente tem alguém na família, né? Ou um amigo, ou um colega de trabalho. Todo mundo conhece essas pessoas, porque infelizmente é um número muito grande aqui no nosso planeta, né? Mas são pessoas assim que não entra nada a pessoa na cabeça. A pessoa assim, nada na cabeça que eu digo assim, de evolução, de abstração, de buscar um significado mais profundo. Não, a pessoa só pensa assim, comer, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, satisfazer os prazeres e acabou. E a vida é aquilo, e comprar e pegar o salário, ir lá na Casas Bahia, comprar a felicidade parcelada em 12 vezes, que ele acha que vai achar. E a pessoa, assim, não são pessoas más, né? Não estou dizendo aqui, não estou denegrindo esse tipo de pessoa. Mas são pessoas, assim, que têm o potencial cortado para essa questão de evolução. A pessoa se sente até desconfortável, né? Se você falar alguma coisa. Mas, assim, é claro que elas não vão ficar aí nesse lugar por muito tempo, porque o universo, no seu fluxo, ele vai dar uma lambada nessas pessoas e vai obrigar, né, com que elas se movam. Mas vamos ter que esperar o universo resolver isso, né? Tudo no seu tempo, aquela coisa, né? Tudo no seu tempo. Então, essas pessoas seriam, assim, esse potencial cortado. Aí nós temos o que nós podemos chamar de bloco zero, né? Usando aqui a linguagem dos grandes mestres de sabedoria, né?
O bloco zero seria o quê? Seriam aquelas pessoas que estão por aí, né, vivendo a vida normalmente, mas não são potencial cortado. Elas estão aí no dia a dia, monótono, mas elas já estão, assim, começando a perceber que existe algo mais, né? Que a vida não é só isso. E é o que eu digo, gente, esse século XXI, ele acelerou esse processo. Vocês concordam? Porque a tecnologia, ela veio com tudo. A internet, ela está aí com tudo. Então, a tecnologia, ela acelera as coisas, né? Antes, é algo que se propagava muito lentamente, uma informação nova, um conhecimento. Hoje é assim, tá tudo a um clique de distância, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós criamos dois vetores opostos, né? Um ascendente e o outro descendente. Ou se você pegar esse do despertar, da evolução, você vai rápido. Porque você entra nesse grupo, né? Tem um grupo, tem uma massa crítica de pessoas fazendo esse movimento. E aí você entra nessa egrégora, nessa mandala, e você vai acelerar muito mais do que se fosse o seu caminho sozinho. Porque é um momento que nós estamos, a humanidade está diante dessa encruzilhada, né? Que ou você vai evoluir muito ou você vai cair desesperadamente, né? E então, assim, algumas pessoas já estão um pouco abertas para isso. Então, o que essa pessoa faz? Ela já, assim, tem uma aulinha gratuita ali, a gente vai, tem uma... Aí olha um pouquinho disso, olha um pouquinho daquilo, isso é bom, né? Isso é muito bom. Então, essas pessoas, elas migram, né, para o que nós chamamos de bloco 1, que é esse bloco onde as pessoas já começam realmente a buscar alguma coisa. Porque o que acontece? A pessoa que está no potencial cortado, ela não tem consciência da sua inconsciência. Vocês concordam? Então, esse é o primeiro nível. É a inconsciência da inconsciência, né? A pessoa acha que sabe, ela não tem noção da ignorância dela, né? Ela acha que tem as respostas, então ela não tem consciência absolutamente nenhuma do quanto ela está inconsciente da verdadeira realidade, da verdadeira natureza dela, né? Ela está simplesmente seguindo ali um automatismo e nem percebe isso, tá? Daí, o outro bloco, né, já é a pessoa, assim, que ela começa a desconfiar, né, que existe algo mais, que ela pode expandir, que ela pode olhar um pouquinho mais longe. Daí ela passa para o bloco 1, que ela começa uma busca, né? Ela começa uma busca. Então ela vai, ouve um pouquinho de budismo, ela vai, ouve um pouquinho de espiritismo, ela vai, ouve um pouquinho do cristianismo, ela começa a navegar por aí, né? Aí vai, faz um workshop de yoga. Só que assim, é uma fase muito difusa também, né? E é uma fase que a gente também tem que ter cuidado para não ficar preso nessa fase. Senão a gente vira um turista, né? A gente vira um turista do caminho espiritual. Na verdade, você não está fazendo um caminho espiritual propriamente. Você está só turistando. Você vai, tem um evento aqui, você vai, vou para bater papo, para conhecer gente e tal. Gente, não tem problema nenhum você fazer isso. É uma etapa, tá? É importante que você passe por essa etapa. Mas é importante que você perceba que isso é uma etapa. Não é para você ficar aí muito tempo, tá? Então, o ideal é o quê? Que a pessoa, passado um tempo que ela tá nesse turismo, digamos assim, né? Turista do caminho do despertar,
ela se identifique com alguma dessas práticas. Então, ela se encontre em algum caminho. Ah, me encontrei na física quântica e espiritualidade. Então, agora eu vou aprofundar nesse caminho. Ah, eu me encontrei no kardecismo. Então, agora eu vou me aprofundar nesse caminho, nesse estudo e nessas práticas. Ah, agora eu me encontrei na Umbanda. Então, eu vou me aprofundar nesses estudos e nessas práticas. Aí, realmente, começa o caminho do despertar, o caminho espiritual da pessoa, tá? É quando ela realmente, né, encontra, define. Aí, gente, você tem que focar, porque assim, é super legal olhar um pouco de cada tradição, ver o que as tradições têm em comum. Nossa, adoro. Super legal. Ainda mais assim, dentro da física quântica, você vai vendo que todas as tradições vão ter lá, vão chegar nos conceitos da física quântica. É muito lindo isso. Mas você concorda comigo que para você aprofundar, você tem que escolher uma, tá? Porque todos os caminhos, eles são poderosos, né? Eles são importantes, eles são valiosos. E cada caminho tem os seus meios hábeis, tá? O seu mapa, para você chegar onde você quer. Então, não é para você se apegar ao mapa, é para você, inclusive dentro do budismo isso fica muito claro, que no final do seu caminho você tem que abandonar até o próprio budismo. Budista não atinge a iluminação, porque a iluminação é uma libertação completa. Se você ainda é a liberação de todos os rótulos. Se você ainda está preso no rótulo de praticante budista, você não atinge a iluminação. A iluminação é a sua essência, não tem rótulo nenhum lá, tá? Então, aí se você fica, igual uma vez no grupo de meditação, aconteceu uma coisa assim que ilustra muito bem isso. Eu estava conduzindo um grupo de meditação lá em Curitiba ainda, na época que eu morava lá. E aí, nós estávamos lendo um texto que falava assim, não entre no fluxo, né? Porque se você entra no fluxo, você já perde a capacidade de observar. Porque a meditação é justamente você ser uma testemunha, você observar de fora. Então, não entre no fluxo. Aí uma pessoa que estava no grupo falou assim, poxa, mas assim eu não entendo, porque eu fui lá no grupo do taoísmo e falaram que a gente tem que entrar no fluxo. Então, é para entrar no fluxo ou é para sair do fluxo? Aí ela se irritou, né? Aí eu falei, então, mas na verdade é você que está fazendo a coisa errada. Porque assim, ou você se aprofunda no taoísmo, ou você se aprofunda na meditação budista, escolhe uma coisa. Porque fluxo no taoísmo é uma coisa, aqui é outra. Porque as palavras são extremamente limitadas, vocês concordam? Nossa, gente, você pegar essas coisas imensas e transformar em palavras é dificílimo. Então, cada palavra vai ter um sentido dependendo do contexto. No taoísmo, nós falamos de fluxo nesse sentido do fluxo universal, né? No sentido desse fluxo que vai contra a estagnação do falso eu, que só gosta do que é velho. Então, nesse sentido do taoísmo, você tem que entrar no fluxo, desapegar das suas fixações. Mas no sentido da meditação budista, você tem que sair do fluxo, porque é o fluxo da mente, é o fluxo de pensamentos. Então, viu como é que assim essa situação ilustrou muito bem? Então, para você aprofundar, você tem que escolher uma linguagem, uma tradição que tenha os meios hábeis, né? Não precisa ser uma tradição religiosa, pode ser física quântica e espiritualidade, pode ser trabalho voluntário, pode ser uma ONG,
Pode ser o que você quiser, são infinitas possibilidades. Mas você tem que ter esse cuidado, porque essa pessoa é engraçada, porque ela mesma se autodenominava turista. Ela era bem turista mesmo. Ela tinha um negócio aqui, ela ia, tinha outro ali, ela ia. Sempre assim, para matar uma curiosidade, para fazer uma crítica, né? Ela ia muito assim para criticar. Então, quer dizer, aquilo foi virando uma salada dentro da cabeça dela. E isso é muito perigoso, gente, porque eu sempre falo isso. Você achar que sabe é muito mais grave do que não saber. Porque quando você não sabe, você sabe que você não sabe. Agora, se você aprende a coisa da maneira errada, se você assimila um conceito errado e depois até você perceber que aquele conceito estava errado, demora muito, tá? Demora muito. Você atrasa demais o teu caminho, anda para trás um trecho, sabe? Então, muito cuidado com isso. Então, isso são as pessoas aí que já estão no que nós chamamos de bloco 2, né? Que já são as pessoas assim, que já fizeram esse passeio, já viram o que faz sentido para elas e agora elas vão mergulhar nesse caminho, tá? Uma vez mergulhado nesse caminho, tomando o refúgio verdadeiro dentro desse caminho, seja ele qual for, o que é tomar o refúgio? É se comprometer a, nos momentos de dificuldade, de crise, de turbulência, buscar respostas nesse caminho, tá? Porque o que a gente faz na hora da turbulência? A gente toma refúgio na raiva, a gente toma refúgio no reino dos infernos, que a gente acha que é isso que vai resolver. Não, agora eu vou me vingar, agora eu vou responder na mesma moeda. Isso é tomar refúgio no reino dos infernos, gente. Que sabedoria que tem isso? Ou a pessoa toma refúgio na comida, ou toma refúgio na bebida, ou toma refúgio na alienação completa, seja no consumismo, seja em outro tipo de amortecimento. E ao invés de nós pegarmos aquela dor e ultrapassarmos, atravessarmos por dentro dela para realmente ganharmos o benefício, o salto quântico de consciência que ela traz, nós ficamos fugindo da dor, nós ficamos querendo amortecer essa dor, nós ficamos querendo fugir da maneira que for possível para a gente. E com isso, nós ficamos ali empacados, né? Lembra lá do átomo de Bohr? Ali a gente tem ali bem claro, né? Cada órbita daquela, um nível de consciência, que o elétron vai dando salto quântico ali para níveis maiores, do mesmo modo que a nossa mente, a nossa consciência vai dando saltos quânticos também para níveis de consciência mais altos, tá? Então, assim fica muito claro. Então, o bloco 3 já seria o quê? Já seria a pessoa que já está tendo realizações, né, dentro desse caminho espiritual, já está se preparando internamente para, finalmente, no bloco 4, ela levar isso para o mundo. Aí é ação no mundo. Aí ela vai levar tudo aquilo para o mundo, ela vai andar no mundo beneficiando os seres, já que ela já é uma pessoa livre dos seus próprios obscurecimentos. Aí, gente, é a felicidade genuína, aí é a paz, é a harmonia, é isso tudo que a gente busca da maneira errada, né? Você vai encontrar lá quando você fizer o caminho da maneira certa, que é o caminho realmente do despertar. E antes ainda desse bloco 0, né, que é o pessoal que tá por aí vivendo a vida, né? Infelizmente, tem o que nós chamamos de bloco -1, né? Que são aquelas pessoas, além de serem potencial cortado, além de não terem a menor noção de nada,
ainda fazem ações negativas acreditando que vão se beneficiar. Aí realmente é o povo que está lá cavando, ó, que está cavando o buraco, já está lá no fundo do poço e ainda está cavando para afundar mais. Por quê? Porque a pessoa acredita que mentindo ela vai ter benefícios, ela acredita que traindo ela vai encontrar felicidade, ela acredita que roubando, né? Como esses loucos aí da política, gente. Olha, é tragicômico, né? Como é que a pessoa rouba idoso, a pessoa rouba merenda de criancinha, a pessoa rouba... Gente, uma vida que assim, ó, você faz assim, a vida acaba, a pessoa morre. Para onde que vai esse dinheiro que ela roubou? Vai pro karma péssimo, negativo dela, que vai ter um renascimento lá no reino dos infernos, ou então no lugar de pior escassez e pobreza. Então, por que que, né, a gente vê tanta desgraça, tanto sofrimento no mundo? Porque é só você comparar as duas coisas. Olha a quantidade de gente fazendo ações completamente maléficas e equivocadas. E olha a quantidade de sofrimento que existe no mundo. É isso, tá diretamente relacionado. Não que a pessoa que nasceu lá numa situação triste, difícil, sofrida, mereça. Não é nesse sentido, né? Assim, esse aí roubou dinheiro, esse aí foi político, roubou dinheiro de criancinha na vida passada, agora nasceu nessa vida miserável, deixa, ele merece. Não, não é isso, gente. Não é isso, tá? Porque o que segue, o que reencarna, é o contínuo mental, não é a pessoa, tá? Então, a pessoa que nasceu lá naquela situação horrorosa, que tá aí aparecendo nas vaquinhas da internet, pedindo ajuda, naquelas situações horríveis, né? Essa pessoa não é a mesma pessoa que fez as ações negativas, né? É o contínuo mental. Então, é como se aquela pessoa ali, de certa forma, ela não tem culpa também, sabe? Ela foi simplesmente a continuação daquela mente que veio carregada de marcas kármicas negativas, entendeu? Faz sentido para vocês? A mesma coisa a pessoa que leva as marcas kármicas positivas, né? Vai ter um ótimo renascimento, mas não é a mesma pessoa, porque a pessoa se desfaz, né? Isso que você chama de você, com o teu nome, com o seu CPF, com o seu RG, passaporte, isso se desfaz, tá? Porque na hora da morte, isso são simplesmente marcas da mente. E o que segue é o contínuo mental da consciência. Então, são coisas diferentes, tá? Então, meus queridos, deixa eu ver aqui os comentários, que eu não interrompi. A Lucineide falou aqui, nossa, como seus cursos e minhas meditações contribuem para o meu autoconhecimento, sempre grata, Eliane. Muito obrigada, Lucineide, querida, que bom. Também comentaram aqui, muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento. Saludos desde a Argentina, gratidão. Obrigada, pessoal da Argentina. A Jane falou que nunca tinha escutado esse termo, o contínuo mental, Jane, deve ser isso, né? É o termo como os budistas entendem. Porque a reencarnação é muito comum no budismo, né? Contínuo mental. Na verdade, é continuum, né? Uma palavra, deve ser latim, não sei exatamente, que significa essa continuidade, né? Porque agora até veio veio muito na mídia essa questão da reencarnação do Dalai Lama, né? Que o Dalai Lama anunciou, porque são mentes lúcidas. Então, a mente grosseira, ela se desfaz, né? Ali no momento da morte. Mas a pessoa que já tem lucidez, ela se conecta a essa consciência pura,
que é esse contínuo mental. Então, a pessoa consegue direcionar o seu renascimento. Então, por isso que esses grandes mestres, Dalai Lama, os tulcos, né? Eles sabem onde vão renascer, eles passam pela morte assim, igual a gente passa pelo sonho à noite, né? Mas nem isso, porque a gente no sonho à noite divaga, a gente não tem controle. Eles têm controle absoluto, tanto faz estar acordado, estar dormindo. Os sonhos deles são sonhos lúcidos, eles estão o tempo todo conscientes da própria mente, da própria consciência. É aí que nós vamos chegar. Então, eles não perdem a consciência no processo da morte, do sono, seja lá o que for. Então, eles direcionam o renascimento deles. E, inclusive, no momento da morte também, eles não passam por essa morte sofrida que nós passamos. Quando eles percebem que o corpo chegou no seu limite e vai morrer, eles simplesmente entram em meditação e fazem a transferência de consciência. E o corpo fica lá, sem se desintegrar, não tem coração batendo, não tem sinais vitais, mas o corpo não desintegra. O corpo fica lá, naquela posição de meditação, e a consciência está repousando na clara luz, que é essa luz que surge no momento da morte, que é a nossa própria essência. Só que nós, como a gente não tem realização, essa clara luz, ela surge e a gente nem percebe no momento da morte. E aí a gente cai no bardo, que a gente diz, né? Que é esse período pós-morte. A Jane está falando aqui, nossa, isso é espetacular. É espetacular mesmo, Jane. A Terezinha Marçal, um presente de quase de fim de vida, o pouco que já despertei. Terezinha, você é o terreno mais fértil que tem. Às vezes é nesse tempinho do final da vida é que nós fazemos a nossa obra de arte. Mergulhe, aproveite, porque você, no tempo que você tem, você vai evoluir, você vai despertar muito mais rápido do que pessoas aí que estão começando lentamente na juventude, tá? Saiba disso. Aí Deuva disse aqui, esses políticos nem sei para que reino irão, só sei que vai pagar essa conta. É isso aí, Deuva. Então, você veja assim, a falta de noção, a ignorância desse povo. Então, esse é o povo bloco -1, entende? Que acha que vai ter vantagem. Gente, vantagem zero, vantagem nenhuma. Você está cavando um buraco para você, que você vai levar eons para se libertar. O que é um eon? Um eon é o tempo de vida de um universo. É de quando o universo nasce até quando o universo morre. Olha só. E é esse buraco que esse pessoal está cavando. A Márcia diz aqui, comecei a te seguir, gratidão. Bem-vinda, Márcia. Muito bom, querida. Então, gente, é assim, tá? Então, pra gente fechar aqui, já estamos terminando o nosso tempo. Nós temos esse nível de consciência, desde do -1, né? Que são as pessoas que acham que fazendo mal é eon, Jane, E-O-N, eon, tá? É como neon sem o N, tá? Então, nós temos essas pessoas do bloco -1 que acham que vão ter vantagens fazendo coisas erradas e estão cavando o buraco para si próprias. Nós temos essas pessoas do bloco 0. Isso, Lúcia, isso. Nós temos essas pessoas do bloco 0 que estão por aí, né? Ainda não sabem direito. Dentro do bloco 0 tem as pessoas de potencial cortado, que não adianta, que nada faz sentido na cabeça dessas pessoas, elas estão ali presas naquela visão estreita, no paradigma cartesiano. Aí tem as pessoas do bloco 1, que já começam a procurar, que aí vira o turista, né, do caminho espiritual, do caminho de evolução. Como eu disse, não está errado, essa fase faz parte, mas cuidado para você não perder muito tempo nela. E depois o bloco 2, onde a pessoa se encontra em algum lugar, se ela
fez o bloco 1 realmente com motivação verdadeira, ela vai se encontrar em algum daqueles caminhos. Aí ela vai para o bloco 2, que é quando ela vai aprofundar naquilo. Depois, o bloco 3, ela já começa a sentir os benefícios daquelas práticas. E no bloco 4, ela vai andar pelo mundo para beneficiar os seres, né? São essas luzes que tem por aí, esses seres de luz que iluminam a nossa vida, né? E aceleram muito o nosso processo, né? Nelson Mandela, Gandhi, Jesus Cristo, Buda, Madame Blavatsky, Allan Kardec, todos esses grandes seres, Jesus Cristo, que nos levam ao caminho do verdadeiro amor, do verdadeiro despertar, da compaixão, né, que é a nossa verdadeira essência. Então, a grosso modo, seria isso, gente, porque essa é uma live rápida, né? E também um outro ponto que faz muita diferença é o quanto você ainda se vitimiza e põe a culpa no externo, né? Ah, porque se a minha situação de vida fosse melhor, se eu tivesse tido uma mãe melhor, se eu tivesse tido um pai melhor, se eu tivesse nascido numa cidade melhor, né? Então, isso aí é um nível de consciência baixíssimo, né? Baixíssimo. O grande salto de consciência é quando você percebe que a única coisa que você pode mudar é você mesmo, né? Não tem nada. E outra coisa, o universo é perfeito. Você está no lugar certo na hora certa, dentro do que você precisa para o seu caminho de evolução. Então, coloque o foco e a atenção aonde realmente você vai ter frutos, aonde realmente vai começar o seu caminho de expansão, que é dentro da sua própria consciência, dentro da sua própria mente. Observe a sua mente, mergulhe na sua consciência e pare de seguir automatismos que te levam sempre aos resultados que você não quer. Então é isso, gente. Olha, continuamos depois, porque esse tema é muito longo. E quinta-feira, 19h, estarei lá em São Paulo e vocês estarão aí acompanhando pelo YouTube o bate-papo lá com o Ali do Paranormal Experience. Beijo, gente. Tchau.